Olá, terceirão, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos que vamos, tocando barco. Hoje eu trouxe um poema para vocês cheio de esperança, para ajudar-nos a enfrentar esse momento de pandemia, esse momento de incerteza, esse momento de dúvida, esse momento de noite que a gente está atravessando praticamente, né? É de um poeta modernista não muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar dele, é o Ger Campos. Não tem não é muito falado. Nós não, nas nossas apostilas não aparece o nome dele, se não me engano, certo? Se aparecer, eu vou queimar a língua lá nas últimas aulas, mas eu acho que não vai aparecer, não. Mas ele tem um poema muito lindo sobre essa esperança que a gente tem de dias melhores. Ele faz a metáfora aqui da noite com o dia, né? E ele fala assim: não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de leste. A nós cabe ter os olhos enxutos e a intenção de madrugar. Bom, não vamos nos lamentar, né? Os nossos olhos estão enxutos, não estamos chorando, né? E a intenção de madrugar, puxa, eu não vejo a hora da gente voltar ao nosso normal. Mas tudo bem. É um poema, então, de esperança. Vamos em frente. Bom, turma, a gente continua na aula 10, né? Embora amanhã no plantão a gente já vai corrigir alguns exercícios disso, certo? E eu dou uma bicada no outro momento aqui, que é o naturalismo. Agora, é bom a gente sempre dar uma recordada, né? Que de repente nessa época, que nós temos três movimentos simultâneos, coisa que não ocorreu antes, né? São três movimentos que estão lá em cima. Um podia estar na frente do outro, mas não estão. Estão mais ou menos na ordem que apareceram, né? Naquela época lá do século XIX, nós estamos estudando. Revendo um pouquinho, né, aquele esquemão nosso de literatura, é sempre bom a gente estar recordando isso, né? Para a gente ver aquelas ordens, aquela sequência toda. Eu acho que agora, tanto eu insisti no primeiro, no segundo ano e também agora no terceiro, eu acho que vocês já memorizaram isso, né? Mas não custa a gente relembrar que lá do século, na literatura portuguesa que nos interessa, né? A gente pega Portugal e depois passa para cá. Começa do século XI a XV com o trovadorismo, né? E antes de chegar no 16, tem aquele movimento de transição que a gente coloca embaixo do esquema, o humanismo. O humanismo não está lá em cima como um movimento, né, fazendo época, como os outros fizeram, né? Aí no século XVI entra então o classicismo, Portugal, e para nós quinhentismo, a gente viu bem isso esse ano. No século XVII o barroco, XVIII o arcadismo, tudo bem, os três séculos clássicos que se encerram, e o século XIX, certo? Com 5 movimentos importantes, só que 3 simultâneos, né? Começa com o romantismo, está isolado, comecinho para nós do século XIX, ou depois da independência, né? Depois daquele 1836, o Suspiros Poéticos e Saudades, né? Depois foi uma época muito fértil esse romantismo, a gente viu isso na poesia, na prosa, o Alencar, etc, etc, etc. E caímos depois no realismo, né? Com o grande autor do Machado de Assis, com aquelas características todas, oposição violenta, todo aquele idealismo romântico, né? A própria palavra real vai contra o ideal de lá, tá certo? Agora, depois há 2 outros movimentos simultâneos da mesma época, com as mesmas características, né? De razão, de objetividade, de equilíbrio, de ser movimentos apolíneos, né? O naturalismo, que é uma extensão, um exagero, como vocês quiserem, né? É uma outra face, um outro lado, né? Mais violento, vamos dizer assim, do realismo. E o parnasianismo, que depois não tem nada a ver com denúncia social, com narrativa. Não, é aquela poesia arte pela arte,
em que não tem que ter sentimento, não tem que ter nada disso, não tem que ter denúncia, não tem que ter nada, né? Não tem que ter metafísica, não tem preocupação, só a palavra pela palavra. A arte pura lá do parnasianismo, que tem nada a ver, mas ocorreu. E no fim, o simbolismo, né? Bom, isso então para dizer que pela primeira vez, né, ao entrar no naturalismo, nós temos um outro movimento que podia estar lá em cima, mas a gente coloca na ordem, né? Realismo, naturalismo e parnasianismo, porque mais ou menos eles ocorrem um na sequência do outro e são simultâneos, numa mesma época, cercados por duas épocas de emoção, de religiosidade, né? De duas épocas, vamos dizer, dionisíacas. O romantismo de um lado e depois o simbolismo. São duas épocas dionisíacas e no meio, né, entre os dois, esses três momentos apolíneos, né? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Bom, eu estou agora na apostila, então, na página 2, a última videoaula, a gente tinha virado aí, eu lembro que o último comentáriozinho que eu fiz foi daquela figurinha lá, né? Aí, eu amo o realismo, e o que eles puseram aí no lugar do amo, né? Para mostrar aquela realidade. E a apostila pergunta, e o que ocorre no Brasil? Certo? Bom, depois de 22, começou em 36, houve o romantismo e exatamente houve um cansaço também daquilo tudo lá, né? E há uma transformação rápida na sociedade. E vem aquelas teorias que já influenciaram lá na Europa, o positivismo, o evolucionismo, o determinismo do Hippolyte Taine, aquele socialismo do Karl Marx, etc., né? Chega isso aqui também, certo? E eles vão ver também que toda aquela euforia romântica, aquela libertação do país em 22, o que construiu? Dá um cansaço. Continua a desigualdade, continua a miséria e tudo mais. Então, tudo isso leva a quê? Leva ao realismo no Brasil. E há também, né, a Guerra do Paraguai é o grande momento histórico que vai influenciar demais isso aí, aquela guerra que foi de 1864 a 1870, né? Um desgaste tremendo para o país. E também o fim da monarquia, né? O fim da monarquia, porque quando começa o realismo e o naturalismo aqui, vai começar em 1881, nós vamos ver depois claramente isso. Dali a 8 anos já vem a República, né? É o fim, é o cansaço daquela monarquia que vai aos poucos se degringolando, tá? Ainda a apostila lembra que esse anseio não começou aqui, vem lá da França, vai citar aquele famoso livro que abriu o realismo na Europa, na França praticamente, de Gustave Flaubert, o Madame Bovary. Lembra que a gente falou muito da Madame Bovary no ano passado, a gente leu sobre a história daquela Emma lá, aquela mulher insatisfeita, certo? Alguns até assistiram aquele filme, tem ainda, né, de 2013, se não me engano, esse último filme. Que fizeram uns 3, 4 filmes sobre a Madame Bovary. O último é de 2013, né? Então, há aquela transição, né? A gente sabe que o romance do Memórias de um Sargento de Milícias, do Mário Antônio de Almeida, já começa a mudar aquela feição. A terceira geração romântica da poesia com o Castro Alves, né? Aquela poesia abolicionista dele e outros autores da época. Aliás, o realismo, em geral, os autores realistas são todos abolicionistas, né? Uns são neutros, certo? Mas a maioria deles eram abolicionistas, né? Eram contra o imperador, contra a monarquia, queriam um negócio mais popular, etc, etc. Aqueles anseios sempre que a humanidade tem, né? E antes das principais características que está aí na página 2, vai falar no último parágrafo, né? Está lá aqui, no Brasil, como tudo chega atrasado, né? Da Europa,
o primeiro romance realista e o primeiro naturalista são do mesmo ano, de 1881. O realista, Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado, e o naturalista O Mulato, do Aloysio de Azevedo. Tá certo? Vão chegar simultaneamente, né? E mais ou menos essa teoria ela vai vigorando, né? Ela vai passar sobre as outras que virão, mas depois vai ter o grande embate na Semana de Arte Moderna de 22, para a gente falar isso lá. Bom, caindo agora para as características, óbvio, a primeira, objetividade, é contra o subjetivo, contra só o eu, né? Depois, eu já estou na segunda coluna da página 2, depois daquela figurinha lá que a gente deu risada sobre ela, né? A impessoalidade. Não é aquele eu do romântico, está sempre aquela oposição, né? O autor realista ele é neutro, ele não toma partido, ele não faz juízo de valor, ele analisa e ponto final, né? Cai fora aquela subjetividade romântica. E óbvio, essa impessoalidade aí vai puxar o quê? A racionalidade. Vamos estar dirigidos pela razão. Preocupado o quê? Com a verdade, a clareza, a correção gramatical, porque no romantismo houve uma certa liberdade. Eles voltam agora para a rigidez dessas normas todas aí, né? A outra grande característica é a contemporaneidade. O realista vai falar do seu tempo, da sua época. Cai fora aqueles romances históricos lá do romantismo, que volta para o passado, que vai lá na Europa foi muito isso, né? Voltava lá para a Idade Média e tudo mais, mas o romance realista europeu também é característico isso. A contemporaneidade é o momento presente, é a crítica àquela elite, aquele povo, aquela situação, é o hoje, não interessa o ontem. E, finalmente, aquela crítica violenta à burguesia, à elite e, sobretudo, também o clero. Porque, em geral, os autores realistas eles são materialistas, né? São ateus. Então, eles vão combater essa religião que o Karl Marx já falava, ópio do povo, etc., aquela religião muito mal entendida, né? Bom, turma, eu já estou com quase 12, indo para 13 minutos, eu vou parar por aqui, eu prefiro pouco mais que a gente reflita bem sobre isso, não adianta a gente se estender mais, né? Eu fiquei praticamente hoje só na página 2. Depois a gente vai, eu sei que amanhã no plantão nós vamos corrigir já exercícios dessa aula 10, mas eu termino essa aula 10 ainda na semana que vem. Não, aqui só tem um pedacinho aqui na página 3 lá em cima e o naturalismo, tá? Eu vou para a aula 11, então somente na semana que vem, tá bom? E a gente entra definitivamente no naturalismo no próximo vídeo. Boa noite para vocês, bom descanso. Amanhã a gente se encontra novamente, tá? Estamos aí. Tchau.